Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Meu dileto irmão e irmã que ora comigo neste dia, neste primeiro domingo da Quaresma. Saúdo você com a gloriosa paz de Cristo que veio para curar nossas vidas. Com ele nós queremos ir, como igreja, ao deserto, onde nós vamos receber a força da compreensão e da necessidade de uma conversão permanente. O deserto não é apenas um lugar físico. É um espaço interior onde enfrentamos nossas tentações e aprendemos a confiar em Deus. O tema que eu partilho com você nesta manhã é o seguinte: discernir nas tentações. Porque esse primeiro domingo, ele é uma meditação sobre as tentações de Jesus no deserto. Santo Antônio do Deserto, no século 3, 4, dizia que a tentação revela o que ainda precisa ser purificado em nós. Ou seja, sem o combate não há vitória. Se eu tenho a tentação, segundo este santo, é sinal de que há ainda dentro de mim lugar vulnerável para a ação do mal. Sobretudo quando aceito as tentações, quando eu dou consentimento às tentações que surgem dentro de mim. Que coisa triste. São Gregório Magno, século VI, ensinava que o inimigo raramente ataca de forma direta. Ele começa sugerindo pequenas distorções, pequenas concessões, assim nasce o pecado. Isso aqui é a lógica perfeita descrita por São Gregório Magno, como é o modus operandi do inimigo para nos levar às grandes quedas. Você não cai de uma vez, você vai caindo aos poucos. A vontade vai consentindo com o desejo do pecado, com a tentação, até chegar ao momento drástico das grandes tentações. Esse é um ponto que nós precisamos, dentro da Quaresma, entender. Se você começa a ter tentações, diversos níveis, seja no nível da comida, no nível do sexo, no nível do dinheiro, do poder, é preciso ir logo cortando essas rabugens que vão nascendo antes que elas tornem um desastre para a nossa alma. Porque o pecado começa assim, o pecado grave. As rupturas da alma com Deus vêm de pequenos sinais de inconformidade com a verdade, com a luz do ressuscitado. E chega ao ponto do desastre geral. Nós sabemos disso, daí a gente precisa estar atento. A bem da verdade, essas meditações no nosso programa Oração da Manhã, elas já são conhecidas de todos nós. A gente medita aquilo que é do dia a dia da igreja, mas nós precisamos recordar disso. Às vezes o alcoolismo, a pessoa não chega a se tornar um alcoólatra da noite para o dia. Vai começando. É todo um processo de iniciação. Um adultério. Você não encontra uma pessoa que você não conhece e pratica adultério com essa pessoa. O adultério vem por um processo de proximidade, de encantamento, de tentação, de zap-zap, de conversas, até chegar aos deslizes completos que afunda a alma nessas situações. Então essas tentações, elas precisam ser cortadas. E aquilo que Jesus fala é muito importante, a vigilância, vigiar e orai, para não cair em tentação. Porque nós vivemos um mundo cercado de tentações modernas. Imediatismo, vaidade, comparação constante, busca por reconhecimento.
busca por coisas e mais coisas. É o caso das corrupções que nós temos assistido nos últimos tempos aqui na nossa nação. Homens e mulheres corruptos. Coração que foi sendo tentado aos poucos. Eu fico pensando, mas são milhões. Como essas almas são vazias, como essas almas perderam o sentido da eternidade, da santidade e querem mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa. Meu Jesus, como é triste quando uma alma ela desencadeia dentro de si esse vulcão pelas coisas materiais, pelas coisas pecaminosas. E é interessante, vocês estão vendo nos noticiários, que uma coisa chama a outra. O dinheiro chama o poder chama o prazer. São as três desgraças do ser humano que vão estragando a vida. O ter, o dinheiro, o poder, a política, a ditadura e o prazer. Não anda sozinho. Essa tríade é a trindade do mal, é a trindade da carne, é a trindade da concupiscência que entra. A tristeza, porque são pessoas que não vigiaram, que coração não muda para o bem, só entra para as coisas erradas. E a gente sabe que o coração humano continua o mesmo. O mesmo coração humano é aquele do tempo de Adão e Eva. Deus criou a humanidade para o paraíso, para a harmonia, mas criou com liberdade. E o pecado de Adão e Eva, ele entrou na humanidade, de tabela todos nós nascemos com isso, com a concupiscência dentro da alma, a inclinação para as coisas nebulosas. Se não vigiar, qualquer pessoa pode cair. O nosso povo, em geral, é um povo obstinado no pecado. Porque não tem disciplina, não tem sacrifício, não tem oração, não tem determinação, não tem controle das situações. A gente vê tanta gente falando coisas bonitas, mas o coração está cheio, apodrecido de corrupção, de todas as misérias. Porque o coração do homem, o coração humano, continua o mesmo. Muda apenas os cenários. Hoje nós temos um cenário cibernético, um cenário de inteligência artificial, de internet, essa coisa toda, que 50, 60 anos atrás não tinha. Era outros cenários. Hoje o cenário é esse. Olha, as misérias são muitas. Se corre nas enervaduras deste nosso país, em termos de pecado, de corrupção, de mentira, desde lá de cima da República até embaixo, na mais simples Câmara de Vereador, é assustador. A minha preocupação não é tanto uma revolta contra isso, é a preocupação com as almas que se perdem. Almas que se perdem, almas que foram batizadas e que se perdem no pecado porque não vigia, por causa da ignorância. E muita dessa gente está dentro da igreja. Vai à igreja, mas faz tudo errado. Está nas romarias. Uns tempos tem a romaria do Bom Jesus da Lapa, a romaria do Muquem, romaria nossa aqui na Diocese de Bom Jesus da Lapa da Terra Ronca. Você tem o Cídio Nazaré. É um mundaréu de gente. Mas como que está o coração dessa gente? Nem sempre está bem. Santo Agostinho ensinava que a raiz da tentação é o amor desordenado. Quando colocamos algo no lugar que pertence a Deus. Eu passo a amar o dinheiro, eu passo a amar a carne, eu passo a amar o pecado, eu passo a amar os vícios. Então é amor deslocado. Um amor que se joga nas coisas do mal. E a quaresma que nós estamos vivendo é um tempo de treinamento espiritual. Assim como um atleta prepara o corpo, o cristão prepara o coração. Jejum, oração e esmola nos ajuda a discernir. Santa Catarina de Sena ensinava que a tentação pode se tornar ocasião de crescimento
quando respondemos com humildade. Deus permite a luta para fortalecer o amor. É uma luta, gente. Os grandes santos da igreja usaram silício, usaram penitências grandes para lutar contra essa adversidade interior, que é aonde está a nossa miséria, a nossa condenação vem daí, vem de dentro. É uma luta contra nós mesmos. Vinche com se vinche, vence quem se vence. Vencer a si mesmo não é uma tarefa fácil. Talvez alguém esteja vivendo uma luta interior forte, por exemplo, pensamentos negativos, desânimo, dúvidas, hábitos difíceis de vencer. Não se assuste. A luta faz parte do caminho. Nós fomos criados para a luta. E nós cristãos não somos filhos do medo, nós somos filhos da coragem. A gente enfrenta isso. O importante é não dar o primeiro passo na tentação, é cortar logo de início. O importante é nunca ser tentado, mas aprender a escolher. Saber escolher sempre o certo. O deserto ensina silêncio. Ensina a escutar Deus acima das vozes do mundo. Ensina a lembrar quem somos e para onde estamos caminhando. Eu creio que eu e você que estamos nesta luta, a gente não pode desanimar nunca. Hoje peçamos ao Senhor a graça do discernimento. Nem tudo que aparece bom para nós vem de Deus. Nem tudo que é difícil também é ruim. Vamos pensar nisso. Assim seja. Compartilho com você o Evangelho de Mateus 4, de 1 a 11. Esse Evangelho que hoje nós leremos na Santa Missa mostra Jesus sendo conduzido ao deserto e tentado. O tentador diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. E Jesus responde: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Depois vem outra tentação. O Senhor afirma: não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim, o inimigo oferece poder e glória a Jesus. Mas Jesus declara: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aqui a gente pode lembrar o exemplo dos santos, daqueles que foram instigados a negar a fé em Jesus para adorar homens deste mundo, ideias deste mundo. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quantos e quantas tentações já sobreveio à igreja, aos católicos, aos cristãos, para que abandonasse o senhorio de Jesus, o senhorio do Cristo. Meu irmão, minha irmã que me escuta nessa manhã, Jesus vence não pela força humana, mas pela fidelidade à palavra. Ele nos ensina que o discernimento nasce da intimidade com Deus. E é verdade isso. A gente vai ficando mais velho, vai aprendendo isso. Como é bom discernir o que Deus quer. O corpo está pedindo isso, mas você luta contra e a alma vence. O nosso corpo pede aquilo que é da matéria. Eu preciso disciplinar o meu corpo. Senão, os sentidos vão ser todos contaminados. Uma mente sã, um corpo sadio. Porque nós temos uma mente controlada, dominada pela graça de Deus, uma mente que não entra nas confusões, nós teremos com certeza uma vida espiritual muito mais sobeja. Este domingo traga paz para você e sua família e que a missa de hoje possa lhe fazer muito bem e te dar todo um impulso, uma força para trabalhar nesta semana com alegria, assim seja. Convido à oração. Senhor Jesus, nos desertos da nossa vida, ensinai-nos a discernir. Dai-nos força nas tentações
clareza nas nossas escolhas e fidelidade à tua palavra. Que este tempo quaresmal, Senhor, fortaleça a mim e a você que me escuta neste momento com a fortaleza da fé e purifique nossos corações. Fazei-nos vencer, Senhor, o mal com o bem e caminhar contigo rumo à Santa Páscoa. Abençoe os catecúmenos que se preparam para receber os sacramentos da iniciação na noite santa da Páscoa. Abençoe nossas paróquias, comunidades, nossas congregações, seminários, para que tenhamos uma preparação à Páscoa do teu Filho, marcada por grandes vitórias espirituais. Com Padre Pio, possamos dizer nesta manhã: fica conosco, Senhor, assim seja. Amém.